Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Quando esse vídeo chegar aí até você, espero que encontre você bem. Nós estamos no domingo, sobretudo, não é? Escola Bíblica Dominical, dia 9 de outubro, dando continuidade à nossa viagem pela história da redenção. Você que tem acompanhado aqui as aulas sabe que a gente tem feito essa viagem desde lá o livro do Gênesis e chegamos agora na quinta parte, é a quinta revista publicada pela nossa editora, O Reino Chegou. Chegamos ao Novo Testamento, começando na semana passada com a Letícia, abrindo ali as nossas lições, lembrando do testemunho da pregação do João Batista. Então já recomendo desde já, se você não assistiu a aula passada, a primeira aula desse novo tema, vai lá na nossa playlist, aí no nosso canal do YouTube, da Igreja Presbiteriana de Botafogo, e dá uma olhada na aula passada, para você não ficar aí meio perdido, beleza? Eu sou o Reverendo Diego e aqui é a nossa escola bíblica dominical da UPA. E a gente vai continuar ali da onde a Letícia parou, falando hoje sobre Jesus. Nada melhor do que falar sobre Jesus, falar sobre os nomes, pelo menos os principais nomes pelo qual ele é conhecido nos evangelhos e o que esses nomes significam. Por quê? Por que, Diego? Para que isso, né? Porque se eu entendo e se eu aprendo, né, ainda que de forma objetiva, sucinta pelo nosso tempo aqui, como Jesus se autodenomina, se autoproclama, o que as pessoas falam sobre ele nos evangelhos, isso me ajuda a fazer o meu próprio conhecimento a respeito de Jesus. Isso é uma coisa que a gente vai falar muito aqui ao longo dessa aula, porque é importante que eu conheça Jesus como ele se revelou e não apenas como a minha cabeça imagina que ele seja. Então eu espero que Deus nos abençoe aqui nesse nosso encontro e eu quero orar com você agora para começar a nossa aula. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, por estar aqui com os teus filhos, com as tuas filhas, por esse tempo, Pai, precioso que o Senhor nos concede de aprendizado da tua palavra. Fala ao nosso coração, Pai. Ensina-nos sobre o teu Filho Jesus Cristo. É a nossa oração, agradecidos no nome dele, Pai, aquele que a gente precisa e deseja conhecer mais e mais, Jesus. Amém, Senhor. Beleza? Vamos lá, gente, porque conhecer a Jesus, ele que é o centro do Evangelho, o centro da palavra de Deus, né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento meio que orbitam ao redor dele, leva necessariamente a mim e a você buscar conhecer mais, buscar ter mais intimidade com Jesus. E como a gente vai ver até o final dessa aula, isso vai moldar a maneira como a gente enxerga o mundo, que os entendidos, né, os estudiosos, os teólogos, muitos deles usam uma palavrinha muito interessante que é cosmovisão. Você já ouviu falar essa palavra? Cosmovisão. Assim, de forma bem literal e bem simples, é uma visão do cosmos, né? É um entendimento da realidade, é como a gente enxerga a vida. Né? E a gente sabe, cada um tem uma cultura, cada um vem de uma sociedade, cada um vem de uma família, a gente tem gostos diferentes, opiniões sobre isso e sobre aquilo diferente. Eu gosto de azul, o outro gosta de vermelho. Contudo, sobre todas essas opiniões pessoais, precisa estar o nosso conhecimento a respeito de Deus, a nossa visão a respeito de Jesus, porque é ela que vai direcionar todas as outras. E a gente faz isso olhando para o que a Bíblia fala sobre Jesus. E por isso, para começar, né, a gente não tem nem tempo aqui para ler todos os textos que a lição indica, então, eventualmente, eu vou aqui só citar um texto, vale a pena você dar um pause aí no vídeo e ler na sua Bíblia, mas esses dois aqui eu vou ler para assim nortear a nossa lição. Então, o primeiro está lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículos 1, 2 e 3. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. É ali o que é conhecido como o
prólogo do Evangelho de João, a introdução ao Evangelho de João. E ele diz assim: no princípio era o verbo. Repare que na sua Bíblia deve estar parecida com a minha, o verbo está com V maiúsculo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui ele está falando que Jesus era o verbo, né? O que é isso, né? A palavra aqui é logos, é palavra. Qual é o significado disso? Aqui ele está dando uma definição sobre quem Jesus é. A gente já vai voltar aqui. Agora abre comigo lá em Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16. Eu vou ler os versículos de 13 a 20. Mateus 16, de 13 a 20. Olha aí o que diz o texto. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, perguntou ali os discípulos que estavam com ele: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Veja que F aí está com F maiúsculo também, ou seja, é uma expressão para falar dele mesmo, né? Filho do Homem é o próprio Jesus. Aqui é um outro nome que Jesus está recebendo, a gente já vai voltar aqui. Eles responderam: uns dizem João Batista, né? O João, primo de Jesus. Outros, Elias, aquele profeta famoso do Antigo Testamento. Outros, Jeremias, outro profeta famoso. Ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, Jesus, né? E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, uma outra definição sobre quem é Jesus. Jesus é o Cristo. Já vamos voltar nisso aqui também. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Simão Bar-Jonas é Simão, filho de Jonas. Essa é a ideia do Bar-Jonas. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus está falando para ele o seguinte: não foi porque você estudou, porque você é esperto, porque você percebe as coisas que você entendeu isso, não. Foi porque o meu Pai revelou para você. E aí Jesus vai falar sobre quem é o Pedro. Mas qual é a ideia básica, assim, mais elementar, objetiva desses dois textos? Primeiro, como eu falei, eles revelam assim facetas de Jesus. Não é? Como a gente olha, por exemplo, um dado ele tem vários valores em cada um dos seus lados, indo de 1 a 6 normalmente. Então, cada faceta é uma parte do dado que compõe ali um todo. Né? De igual forma, Jesus, quando a gente olha nos evangelhos, ele tem várias facetas, vários nomes que identificam a missão, identificam o propósito, identificam a origem, não é? Da onde Jesus está vindo, como que ele aparece na Terra. E aqui nesses dois textos que nós lemos estão algumas das principais informações a respeito de Jesus. Por exemplo, aqui no caso de Mateus, como a gente acabou de ler, né, a gente tem duas perspectivas. Primeiro, Jesus perguntando para os discípulos o que o povo pensava sobre ele. E isso aqui é muito importante para nós. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo da aula. Porque você deve ter percebido que as visões a respeito de Jesus, elas são divergentes, elas são diferentes. Uns acham que é João Batista. Poxa, João Batista era contemporâneo de Jesus. Como que o homem morreu? Você sabe, João morreu decapitado. E como que ele aparece logo depois, já em Jesus, adulto? Que loucura é essa, né? Não tem como. Outros já tinham uma opinião que ele era, de alguma maneira, o ressurgimento de profetas como Elias e Jeremias. Ou seja, havia uma certa confusão acerca de quem Jesus era. E aí Jesus tira a questão do povo do foco e foca em em Pedro e nos discípulos. E Pedro é enfático, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então assim, os discípulos tinham uma convicção forte a respeito de quem Jesus era, e eu já vou falar um pouco mais sobre isso. E aí a gente falou também sobre o Evangelho de João.
Gente, e é tanta riqueza nesses 3 primeiros versículos do Evangelho de João, que só isso aí já daria tempo para a gente ficar aqui um tempão na nossa aula. Porque quando João fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele está falando de Jesus como o próprio Deus. Jesus como a palavra, o verbo, o logos, por meio de quem tudo que existe foi criado. Então Jesus está desde o princípio do mundo como nós conhecemos, do universo como a gente conhece. Na verdade, ele é anterior, ele é eterno, porque ele é o próprio Deus, ele é a fonte de conhecimento a respeito de Deus, ele é fonte da graça, da misericórdia de Deus. Ou seja, em Jesus nós temos tudo aquilo ou tudo o que nós precisamos, né? E aí a gente tem, para pensar sobre isso, é importante, por exemplo, a gente fazer uma analogia. Né, uma analogia, porque, puxa, Diego, isso aí que você está falando é muito legal, a quem é Jesus, o que ele fez, o que ele faz por nós e tudo mais. Mas, poxa, será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? Será que eu posso confiar? Veja, gente, né, eu vou começar a tentar falar sobre isso num contraste, né, de uma outra maneira. Pensa numa criança. Pensa numa criança agora, como que faz, supondo que você quisesse, ou eu quisesse, decepcionar uma criança, deixar uma criança triste. Que é isso, gente? Que coisa horrível, né? Para se dizer, para se falar. Não, calma, calma, pensa comigo. Se alguém quiser decepcionar uma criança, uma maneira muito simples, muito objetiva, é prometendo algo para ela e não cumprindo. É batata, funciona sempre. Prometeu e não cumpriu para uma criança, ela vai ficar decepcionada. Agora, né, é claro, né, o exemplo é infeliz, né? Ninguém tem que querer decepcionar uma criança. A verdade, gente, é que todos nós somos assim. É porque a criança, vamos dizer assim, ela transparece mais a sua decepção, a sua alegria, mas todos nós somos assim. Quando as pessoas prometem alguma coisa pra gente e a gente não cumpre, a gente decepciona, a gente fica decepcionado. E o contrário é verdadeiro. Quando a gente promete algumas coisas e eventualmente por algum motivo não cumprimos, nós decepcionamos as pessoas. E a grande questão nos evangelhos, gente, é que Deus não é assim. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. Se ele prometeu, ele vai fazer. Há um texto muito famoso na Bíblia que fala exatamente isso assim de forma expressa, que é o texto de Números, capítulo 23, versículo 19, em que o autor bíblico diz assim: Deus não é o homem, ou seja, não é como o ser humano. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Filho do homem aqui com H minúsculo. Ou seja, da descendência humana, do gênero humano, da espécie humana. Essa é a ideia do texto. Para que se arrependa, porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Ou seja, se Deus prometeu, gente, ele vai cumprir. Por isso a gente pode confiar. E isso vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre quem Jesus é. Porque a vinda de Jesus como o prometido, como o mediador da nova aliança, como a gente vai ver várias vezes na Bíblia, na palavra de Deus, é fruto de promessas que Deus fez ao longo da história. E que a gente viu isso bastante nesses últimos 2 anos estudando e fazendo essa viagem pela história da redenção. E como eu falei no início da nossa aula, ter essas informações sobre Jesus vai nos ajudar a que a gente também faça o nosso juízo, tenha a nossa opinião sobre Jesus. E aqui eu já deixo uma pergunta que a gente vai levar ao longo desses próximos 10 minutinhos, que a gente vai estar junto, não é? E eu vou voltar nela no final. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Não é? Porque, veja, a nossa percepção acerca de Jesus, o nosso conhecimento acerca de Jesus, pode não ser a verdade sobre quem ele é, pode ser simplesmente a nossa opinião.
Porque, como alguém já disse, e é verdade, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. É por isso que a gente tem muitas vezes divergências, opiniões diferentes, porque está cada um com o seu ponto de vista. E é óbvio que o mundo ideal é que a nossa opinião, não apenas a nossa opinião, mas a nossa fé, a nossa crença, a nossa convicção a respeito de quem Jesus é, esteja baseada naquilo que ele mesmo disse sobre ele e não naquilo que nós pensamos sobre ele. E essa fonte de conhecimento, para a gente chegar nessa conclusão, é claro, está na Bíblia. Então vamos pensar então em alguns dos principais títulos a respeito de Jesus. Dois deles, inclusive esse primeiro, a gente já falou, na verdade três até. Né? O primeiro que eu destaco aqui é Jesus como o Verbo, como a palavra encarnada. Né? Então, assim, a gente já viu isso no Evangelho de João. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. É muito legal porque se você pegar e abrir todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver assim a história de Jesus, sobre algum aspecto, de alguma maneira. E é legal porque, assim, de modo algum, ele é uma pessoa comum. Ele é mais uma pessoa normal. Nasceu ali mais um judeu na Galiléia, em Jerusalém. Não! O nascimento dele está todo envolto em promessas, em profecias, em eventos especiais, espetaculares, e os evangelhos vão relatar isso, porque há toda uma expectativa a respeito dele, do seu nascimento, da sua vinda, e nesse contexto, né, o João ele relaciona Jesus àquilo que acontece lá no início da Bíblia. Porque você vai se lembrar lá em Gênesis, no capítulo 1, que Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Né? Porque ele cria do nada. Né? Alguns chegam até a falar bonito em latim, né? Ex nihilo. Né? Cria do nada. Né? Então Deus não pega uma coisa e de uma coisa cria outra que chega no universo. Não. Ele cria. O texto está mostrando ali o poder criativo de Deus. O poder absoluto de Deus. E é legal porque o João relaciona esse poder criativo de Deus com a própria palavra dele, que João vai dizer é o próprio Cristo. Então, assim, é através da palavra que Deus cria, então é através de Jesus que as coisas são criadas, é através da palavra que Deus mantém a criação, é Jesus quem mantém a criação, é através da palavra que Deus comunica as suas promessas e é Jesus quem cumpre muitas das promessas e confirma e renova muitas das promessas de Deus. Então, assim, é muito legal isso, porque a gente vê ao longo do Novo Testamento, ao longo do Velho Testamento, promessas de Deus que vão se cumprindo na pessoa de Jesus, porque ele é a palavra de Deus vivente. Não é? As pessoas não apenas ouviram aquilo que Deus falou, mas elas viram Jesus como eu e você vemos e ouvimos Jesus hoje pela fé, pela ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, em primeiro lugar, quem é Jesus? Ele é a palavra de Deus encarnada. Não é? A palavra de Deus não é apenas um texto, a palavra de Deus é uma pessoa, é o seu filho que revela a Deus e o seu poder a cada um de nós. É isso que o João está falando quando chama Jesus de verbo. Mas não apenas isso. Jesus ele vai aparecer também, como a gente já leu aqui no texto de Mateus, como o chamado Filho do Homem. Né? E essa é uma expressão que fala muito a respeito da missão e do propósito, sobre quem Jesus é. E esse texto, primeiro que essa nomenclatura é uma que Jesus usou muitas vezes para falar sobre ele mesmo. Aliás, esse texto que a gente leu foi uma dessas oportunidades. E a referência a ela está lá em Daniel, no capítulo 7, um livro do profeta Daniel, lá do Antigo Testamento. E ali, o Daniel, em capítulo 7, tem uma história de uma visão que o Daniel tem, né, sobre vários reinos que vão surgindo e que são derrotados por um reino superior, o reino do Filho do Homem. Né? Então,
teologicamente, quando a gente vai interpretar a Bíblia e ler a Bíblia, e conhecer a história bíblica, esse filho do homem, cujo o reinado é superior aos outros reinos, que normalmente é atribuído a reinos terrenos, temporários, o reino da Babilônia, da Média, da Pérsia, ao reino do Império Romano, esse reino é superior. Então, assim, essa expressão filho do homem fala, por exemplo, que os reinos do ser humano eles são limitados. A gente está vendo isso agora. Nós estamos vivendo um período eleitoral aqui no Brasil, e você sabe muito bem disso, né? E os candidatos estão disputando palmo a palmo os votos dos brasileiros, fazendo as suas promessas para aquilo que eles entendem ser a solução para as nossas dificuldades. Dificuldades estas que já vêm há muito tempo. Por quê? Porque o reino dos seres humanos, né? A maneira como a gente administra o mundo por conta do pecado, lamentavelmente nunca é suficiente. O texto fala também, essa expressão filho do homem fala da divindade de Jesus, porque Jesus não é ele é o filho do próprio Deus, que recebeu, perdão, melhor dizendo, que recebeu esse reino superior. E ainda mais, é uma expressão que fala da exaltação de Jesus, que fala da sua humanidade, da sua morte, mas também da sua ressurreição. E há vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Então esse é um segundo título. Primeiro a gente falou sobre Jesus como, oh meu Deus, Jesus como a palavra, o verbo encarnado, Jesus como o Filho do Homem, e agora um dos textos mais famosos, um dos nomes mais famosos a respeito de Jesus é Jesus como o Cristo, né? Tem gente que até acha que Cristo é o sobrenome de Jesus, e não é. Cristo é a tradução literal, né, do hebraico Messias. Então, em hebraico seria Jesus, ou né, Jesus o Messias. Em grego, Jesus o Cristo. Que quer dizer o quê, Diego? Quer dizer o enviado, o esperado, melhor ainda, mais objetivamente, o ungido, o prometido. Né? E você que tem acompanhado e que conhece a história bíblica, as nossas aulas aqui, essa promessa de Jesus, o Cristo, é uma promessa que vem ao longo de todo o Novo Testamento, desde ali Gênesis capítulo 3, versículo 15, que alguns chegam a chamar de proto-evangelho, ali o primeiro evangelho, quando Deus promete que da semente da mulher, da descendência da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então essa é uma promessa muito antiga que o povo de Deus alimentava há muito tempo. Vai passar, por exemplo, pela aliança que Deus faz com Davi, por vários dos profetas, né? E exatamente por isso, né, por essa carga histórica que essa alcunha, que esse nome, que esse apelido traz para Jesus, ele mesmo evitava utilizar. Né? Não é que ele não utilizava, mas ele evitava utilizar. Né? Porque a gente vê essa expectativa em João Batista, quando ele é confundido com o Cristo. Os samaritanos aguardavam, os fariseus e saduceus aguardavam Jesus como Messias, mas Jesus evitava essa nomenclatura. Por quê, Diego? Porque, como eu já falei, tinha muita confusão a respeito de que tipo de Messias Jesus seria. Muita confusão. Diego, não estou entendendo. Eu falei, essa era uma promessa muito antiga. E o povo, devido ao exílio, ao retorno do exílio, às guerras, ao sofrimento ao longo do tempo, não é, colocou no Messias, com toda razão, é claro, a sua grande esperança. E essa ficou uma esperança meio confusa. Então tinha gente que esperava o Messias como se ele fosse um grande rei. Um rei assim, conquistador. A memória do Davi, a memória do Salomão estava viva ainda no povo de Israel. Outros imaginavam que esse Messias seria um grande guerreiro, né? Alguma coisa
política, alguma coisa de guerra, de força, que ele ia fazer uma campanha, ia invadir Roma, destronar o César, tornar Israel a grande nação do mundo conhecido de então. Né? Então era muita confusão em torno desse título, confusão essa que os próprios discípulos padeceram também. Porque você vai se lembrar, como a gente acabou de ler, que se por um lado o Pedro ele reconhece que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, por outro, quando Jesus fala que vai morrer, ele fala: não, Senhor, não faça isso, porque não cabe. Não é um rei poderoso, um rei guerreiro, aquele que vai conquistar Roma para nós e vai subjugar o Império Romano, não pode morrer. Então passava ali pela cabeça também dos discípulos uma ideia de um Messias político, guerreiro, general, que usando assim os poderes terrenos, digamos assim, né, resolveria os problemas. E essa é uma falha muito grande quando a gente interpreta a pessoa de Jesus. Essa não era uma ideia correta sobre a sua messianidade, a sua missão. Então esse é um título importante, né? Jesus revela a sua missão e o seu propósito quando ele fala que não veio para ser servido, como um grande rei seria, né? Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então assim, Jesus é o Messias que nem todo mundo esperava. Isso é importante para a gente, né? Porque às vezes a gente acha que assim, Jesus veio para a gente vencer todas as batalhas, para tudo dar certo para a gente, para ficar tudo bem e tal. E não é. Jesus veio para redimir a gente do nosso pecado, para nos dar salvação, para fazer novas todas as coisas, para redimir a nossa vida e o universo. É muito maior, é muito maior. Né? E isso vai se revelar, por exemplo, numa outra nomenclatura, uma quarta e última aqui da nossa aula, que é Jesus como Filho de Deus. Jesus como Filho de Deus, né? E isso gera até uma certa confusão, porque é um dos temas que mais vai aparecer, né? E que causa grande atrito entre Jesus e os seus opositores nos evangelhos, porque era muita loucura isso, né? A gente vai se lembrar que nos povos antigos tinha essa coisa da pessoa divina. Então, assim, o faraó era divino, o César era divino. A gente vai para a cultura grega, tinham ali os mitos dos heróis descendentes dos deuses da mitologia grega, mas não é assim que Jesus é filho de Deus. Né? A Bíblia, quando fala de Jesus como filho de Deus, fala que ele tem uma natureza, como a natureza do Pai e a natureza do Espírito Santo. Então ele é filho de Deus de uma forma única. Por isso que a Bíblia chama ele de unigênito de Deus. E é porque ele é filho de Deus dessa maneira, eterno, que nós podemos também, através da obra salvadora dele, nos tornarmos filhos de Deus também. E é interessante porque isso, puxa, Diego, isso é meio enrolado, é meio confuso e tal. Quando você vai para os evangelhos, não há dúvida dessa relação única entre Jesus e Deus. Por exemplo, o próprio Deus reconhece que Jesus é o seu filho, quando ele fala: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, eu tenho todo prazer. A gente vê isso em Marcos 1,11, Mateus 3,17. Veja, Satanás, os demônios reconhecem a filiação de Jesus, Jesus como filho de Deus, e há vários textos que falam sobre isso. Mateus 4,3, Mateus 8,29, Lucas 4,41. E claro, os discípulos, porque pensa comigo, gente, se eles tivessem alguma dúvida a respeito da messianidade, da filiação de Jesus, de quem Jesus era, eles não dariam a própria vida por Jesus. Eles não tinham dúvidas disso. O próprio Pedro, como eu já falei, ele fala sobre isso, mas há outros textos também. Finalmente, gente, chegando aí no final da nossa aula, né, como eu disse que retornaria àquela pergunta, a gente está vendo Jesus como a palavra, o verbo encarnado, como o Filho do homem, como o Cristo, como o Filho de Deus. E essas definições nos ajudam a ter a nossa própria definição sobre quem Jesus é
para nós. Não baseados apenas nas nossas experiências, na nossa cosmovisão, como eu falei agora há pouco, na nossa visão de mundo, na nossa opinião, mas naquilo que a Bíblia fala sobre Jesus. E, gente, isso é definidor. Porque é isso que vai definir como eu vou orientar a minha vida. Como eu vou fazer as minhas escolhas. Como que eu vou caminhar pela minha história. E, sobretudo, para você que está junto comigo aqui nessas meia hora, né, refletindo ainda na adolescência, ainda na juventude, com tantas propostas que a gente tem diante de nós, saber quem Jesus é, o significado dele ser o Filho de Deus, dele ser o Cristo, dele ser a palavra de Deus, dele ser o Filho do homem, como que isso impacta e influencia a minha vida e a sua. Eu espero que esse estudo breve fale ao seu coração. E se surgiu alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma questão, fala com a gente, deixa um comentário aí e vamos conversar, vamos aprender mais sobre Jesus. Amém? Vamos orar então para terminar? Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui juntos e obrigado, Pai, por, através da Tua palavra, falar ao nosso coração. Revela-nos, Pai, quem Jesus é e ajuda-nos, Senhor, a viver de acordo com essa revelação. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, gente. Beijo. Até semana que vem. Tchau.